Olha o que ele diz aqui. Assim como eu fui com Moisés, assim serei convosco. Agora, pastor, quando nós falamos esse tipo de coisa para uma audiência da mensagem, o povo se ofende. Moneville está querendo dizer que nós temos que ser honestos, pastor. Nós temos que, às vezes, dar um pouco de um desconto para a sociedade e ver a maneira que eles enxergam as coisas e tentar ajudar eles. Olha, eu sei a maneira que você está olhando para este assunto. Deixe-me tentar ajudar. E temos que ser honestos, pastor. Ora, 50 anos, pastor, que as citações estão na mensagem. Por exemplo, falando da terceira vinda, descancarado. Fala, quantos que viram isso aí até pouco tempo atrás? Mas se é tão fácil, se ele é tão fácil, por que tá tão, a coisa está tão truncada ali? Não é verdade, pastor? Vamos ser honestos. Então ele não é este grande cientista intelectual, não é. Que o mundo queria ouvir, o mundo queria receber uma pessoa assim, que tivesse elucubrações fáceis de entender, raciocínios fáceis. Por que ele não fala aberto? Porque não é assim que Deus vai trabalhar. Aí ele diz aqui, dia 11 de setembro de 60, parágrafo 209. Agora, ele me deu estes sinais para compensar pela minha falta de educação. Olha o que ele vai explicar. Agora, se eu tivesse a educação que alguns desses outros ministros têm, por exemplo, alguns deles que eu conheço, talvez o irmão Neville, ou o doutor Livelle, alguns desses aí, eu não teria que ter isto, os sinais. Mas eu tenho que ter isso para compensar a falta daquilo. Para compensar por aquilo que eu não tive por meio da educação. Eu tive que ter sinais. E esses sinais têm provado ser tão efetivos tanto quanto a educação teria sido. Ele não falou assim, olha, não, a educação de vocês não presta. Ele está dizendo, não, os sinais que Deus me deu é para compensar a falta de educação que vocês têm. E eu não tenho. Mas teria sido tão efetivo quanto. Quer dizer, se Deus quisesse falar, não vou te dar sinais, mas vou te fazer um homem educado, um homem que consegue falar de uma maneira mais simples, ele não precisava dos sinais. E teria sido efetivo. Então ele diz, agora vejam, se você não tem a qualificação, Deus é capaz de te dar a qualificação de uma outra maneira. Ou seja, lá, você é uma pessoa estudada, ou seja, uma pessoa que não tem, mas que tem os sinais e etc. Veja a honestidade do profeta, e ele assumiu isto. Não é? Ele admitia isto, melhor dizendo. Então, pastor, realmente, nós temos que, muitas vezes nós puxamos tão forte, pastor. O mundo tem que crer, o mundo é incrédulo. Não, nós temos que entender que não é simples, pastor. Que se nós queremos conquistar o povo, queremos trazer eles para o conhecimento do Evangelho através desta mensagem, nós temos que dar um desconto. Se é tão fácil, todo mundo teria visto. É difícil mesmo. Agora, esta mesma dificuldade, esta mesma falta de compreensão, esta mesma intolerância que existe em relação ao profeta, pastor, existe em relação aos verdadeiros ministros. Não é verdade? Se nós somos imitadores do profeta e ele é de Cristo, o que isso nos faz? É o que eu estava dizendo no programa passado, se todo o respeito que se dá ao profeta desse aos ministros que pregam a palavra, o resultado seria outro. Sim. Mas parece que só o irmão Branda merece respeito de profeta. Sim, porque é fácil. Mas sabe por quê, pastor? Desculpa interromper o senhor, mas por que ele está no passado? Nossa, depois que está no passado é fácil. Aquele é um grande homem, era um bom homem, tinha qualidades. Mas no tempo presente é muito difícil. E nós olhamos outros personagens também, eu só vou fazer mais comentário e vamos passar aqui. Por exemplo, olha o que ele diz aqui, ó. Quem está fazendo um trabalho melhor hoje do que Billy Graham e aquele grupo? Eu respeito Billy Graham, um grande homem de Deus, ele tem um ministério, e eu ouço alguns dizerem, mas ele não crê em cura divina. Veja, quem está cuidando dos seus negócios é Deus, e não nós. Deus sabe, se Billy Graham aceitasse cura divina, aquelas igrejas chutariam ele para fora rapidamente. E Deus está segurando ele lá por esse propósito, para que eles sejam culpados diante de Deus. Eu quero ver alguém ter esse mesmo espírito que o William Branham tinha. Agora, pastor, o que nós estamos vendo aqui nesse pequeno exemplo? Homens diferentes com chamados diferentes, pastor.
Agora, se eu tenho um chamado diferente, por exemplo, na área de ensino, seja lá o que for, só porque o outro não tem, eu tô totalmente fora do quadro? Só porque ele foi chamado para um outro propósito, não é? Porque Oral Roberts foi chamado para a cura divina, né? Então ele diz, agora, vocês já ouviram falar disso, não é? Billy está fazendo um trabalho maravilhoso. Ao invés de falar dele, ore pelo homem para que Deus continue a usá-lo. Eu gosto dele. Vocês viram ele lá na Austrália, aquele lugar ímpio? Quando tentaram botar ele para correr e vaiaram ele e diziam, volta para América, não te queremos mais. Queremos Oral Roberts. E alguns daqueles que creem em cura divina, né? Quer dizer, eles não entenderam, pastor, que o chamado dele não era para cura divina. Ah, você não quer cura divina? Some daqui. Não é? Esta é a atitude. Colocaram banners nas ruas. Isso parou ele? Não, ele não é do tipo que foge, não. Ele tinha uma comissão de Deus e ele ficou lá e com um olho roxo para todo lado e quase teve um derrame ou um ataque cardíaco. É um derrame. E quase teve um derrame, ficou doente e tudo mais. Mas ele permaneceu lá até que Deus atingisse o propósito de sua ida lá. Você tem que admirar um homem assim. Com certeza, claro. A fé de Abraão, 24 de abril de 59, parágrafo 37. O que eu admiro do irmão Branham é que, com grande capacidade que Deus lhe havia dado, ele nunca perdeu o equilíbrio em reconhecer os homens que Deus havia levantado em suas particularidades. Mas, absolutamente.